Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei. Se bem que tá ao vivo, né? Então é boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma resenha aí. Resenha dos antigos. E hoje é capítulo 5. A difusão da violência. Difusão da violência. Salve Maria, meus amigos. Ave Maria. Tamo de volta. A mensagem da não violência. Agora vai citar o Gandhi aqui também, né? Falando Gandhi. Até esqueci que eu ia falar, velho. Vou colocar como a divulgação como Etocast. EtoCast. Etocast legal. Inclusive eu tentei mudar o nome da Twitch pra Etoerem também. Mas não tem como. A Twitch não Roubaram? deixa. Não? Não tem como mudar mais o nome. Só deixar. Você tem como mudar a letra, tipo maiúsculo, minúsculo, mas. Uma vez Édipo, sempre Édipo. Não tem como mudar mais. Uma vez cego. É, Então, vamos começar. certo. Logo de cara aqui tem uma frase do Nito, Só botar na página de nome. do Xenofante. Cara. Manda. O niilismo não é apenas uma contemplação da inutilidade de tudo, nem apenas a convicção de que todas as coisas merecem cair em ruína. Pondo mãos à obra, manda-os para a ruína. Caraca, Algum comentário? Nietzsche foi cirúrgico aí, né? Porque, Eu tava até pensando nisso, né? Ele ser cirúrgico. Ele é cirúrgico quando fala contra algo que ele mesmo sim, ele foi sabe. excelente, talvez o melhor até agora a criticar o niilismo, né? Só que a solução dele é meio... é o niilismo, né? Então, Não é o que ele faz. é... E tem a frase do Xenofonte também. Sócrates preferiu permanecer fiel às leis e morrer a viver, fazendo-lhes violência. Sim. Sócrates Memoráveis. Esse livro é era muito legal, velho. verdadeiro pacifista, né? Antes que o Gandhi e os outros. Ele era um verdadeiro cidadão. O Gandhi. Pois é. Nem sei se o Gandhi era um tão cidadão quanto o Sócrates. Inclusive o Xenofonte é uma das provas que ele conviveu com Sócrates, né? Então ele é uma das provas que Sócrates não era... Você já viu a teoria, né? De que Sócrates era uma... Não era um personagem. E sim era o Platão com... Era um personagem do Platão, né? Sim, o Platão com... Como se Platão criasse ele, né? Bom, se isso fosse verdade, só Não, torna o o Platão problema é mais que quando genial. você vai ler o. É, Platão seria uma pessoa. Ele seria poeta e filósofo. Pois é. Mas o. Além disso, tem o fato dele ter batalhado. Eu não lembro qual é o nome da batalha, mas ele batalhou em algum lugar. Tem toda aquela história de ter sido do exército. Ele fala disso no LAC. O Platão, né? E é legal. Legal saber disso. O Platão era... É, o Platão. Era blindado ele. Platão fala do Sócrates, né? Ele também, ele também. Eu não sei se ele foi militar, né? Sócrates foi. Bom, E o primeiro capítulo, o primeiro subcapítulo, né? Violência e niilismo. Já de cara eu sublinhei aqui. Entre os males do homem de hoje sobressai a sistemática elevação da violência, a método privilegiado para a solução dos problemas. sim, o cara não vence no argumento que é partir na mão, né? Pois é, né? Só se garante no A gente vai argumento ver que ele... melhor como é essa questão da violência, né? É, Só se garante no argumento. quem não se garante no soco, na mão,
ciclo, eu acho. É. Esse negócio de argumento é muito primitivo, velho. E- Nossos ancestrais partiam de clava pra cima um dos outros e resolviam seus problemas, né? Até Sim, porque sim. quando você mata uma parte do problema, Os santos antigamente davam bofetadas nos hereges no meio do concílio, não é mesmo? Pois é. quem foi que cortou a orelha de um dos guardas que queria Foi pegar o Jesus próprio Pedro. com Judas? Foi São Pedro. Aí o Pedro era beijo, mas foi Mas, repreendido por Jesus sim, sim. depois. Quem com a espada fere, com a espada será ferido, né? Algo assim. Quem vive pela Tem espada morrerá ferro pela fere. espada. Ele errou de tato. Errei o ditado. Vamos lá. É, Tem cara. aqui outro fragmento do Nietzsche, né? O niilismo não é apenas a contemplação da inutilidade de tudo, nem apenas a convicção de que todas as coisas merecem cair em ruína. Quando mãos à obra, manda-as para a ruína. Isso é, se quiserem, e lógico. Mas o niilismo não crê na obrigação de ser lógico. É o estado dos espíritos e das vontades fortes, e não consegue deter-se no não do juízo. O não da ação faz parte de sua natureza. A aniquilação com a mão acompanha a aniquilação com o juízo. Até o Real bota aqui. Palavras terríveis, mas proféticas. Sim, pois é. Inclusive esse comecinho era o que a gente leu no começo. Tava numa das Sim. frases, né, que foi levantada na primeira parte do capítulo. E é consoante com o próximo subcapítulo, que é bem pequeno, então pode emendar. Sim. Que é a lição de Caim, que matou seu irmão. Aí o Real ele elenca também que se multiplicam as notícias de que adolescentes e até crianças matam. A gente viu isso, né? Foi um adolescente que matou uma criança apaulada, se eu não me engano. Não sei se foi aqui. Em algum lugar. Eu vi essa notícia. Você tem. Ah, não, teve outro aqui também. Que era uma criança matou. Não uma criança, mas um adolescente que tem matado o outro ao chute, né? No colégio ainda. Faz um tempo já. Sim. Nesse. Aí, Da lição. sim. Pode falar. Você chegou a grifar alguma parte? Eu grifei o último parágrafo. Não, mas eu quero. Eu tô vendo um negócio legal aqui. Que é do. Ele bota do. Fúrio Colombo. Ele interroga. A pergunta é terrível. Por que as crianças matam? A resposta é banal. As crianças matam quando nenhum outro rito de iniciação, podemos falar escola, se quiserem da família, de afeto ou de experiência boa, existe no mundo em que vivemos. E foi que tu tinha grifado. Não, até linkar isso aí com a expressão do anterior. A fala do Nietzsche, né? Que o niilismo, ele é, pelo contrário, né? Ele meio que contempla a desordem, né? Então, ele, de certa forma, como posso dizer? De certa forma, ele se coloca como Pôncio Pilatos, né? No trama de Cristo aqui, fazendo uma certa analogia. E daí também dá pra puxar aquela frase de São Tomás de Aquino, que é... Ah, não lembro a frase. Putz. Mas era uma frase sobre a verdade, né? Que... Caramba, Eu acho que eu sei tava na ponta da qual língua, é. tá ligado? Eu esqueci. Putz, Mas, esqueci também. se você, Acho que eu se sei o você, que você tá falando. se você não defende a verdade, você nega ela, né? Não tem como ficar no muro. E o niilismo, ao tentar ficar, Ah, de é, certa forma, no sim. muro, né? Esse negócio de contemplar um... Como ele disse aqui, cadê? Contemplação da inutilidade. Ele promove a inutilidade também, né? Ele
se opõe a ordenar as coisas, e portanto ele se opõe à própria ordenação. Então ele não só contempla, como ele promove, né? E isso aí dá pra linkar então com o caso do Colombo, né? Que porque as crianças matam? Porque elas não são ordenadas. Não existe mais, né? O rito, como foi dito aí. A escola ou a família que ensinaria a criança que aquilo é errado ou algo do tipo. Então ela fica à mercê das paixões, né? Sim, sim. Porque querendo ou É não, muito toda estranho criança... como o niilismo ele é um nada ordenado. Onde é que tu falou agora? Exatamente. E toda criança que vem ao mundo, ela é uma bárbaro, né? É um mini bárbaro, por assim dizer. Se não tem ninguém lá pra jogar os laços e guiar ela pro caminho certo, ela vai crescer um bárbaro e... E vai machucar depois, Mini né? barba. Não sei se Sim. foi um padre que disse isso aí, uma vez que as crianças são bárbaros, né? Quando... todo ano, o mundo é invadido por bárbaros. São as crianças que nascem. Só que... Imagina as pessoas retrucando o padre. Não, você é um extremista, né? Você é um louco. As crianças são das crianças que é o reino dos céus, né? Mas é verdade. Por E exemplo... nesse rito, inclusive, isso aí falou a verdade, velho. É não ter a família Sim, pra controlá-la. controlar as paixões, né? Sim. Até que eu ia falar que eu interrompi sem querer. Oi? Ah, eu ia falar uma coisa, né? Eu te interrompi quando eu ia falar. Ah, lembrei. Por exemplo, uma criança, né? Muito comum hoje em Sim. dia. A criança, ela faz uma brobinha, né? Abobrinha. Alguma baguncinha. E aí vai alguém lá e reprime ela. Fala, Besteirinha. isso é errado, tals. Aí a criança vai lá e ela começa a lacrimejar os olhos e começa a chorar. Ao invés de deixar ela refletir sobre o que ela fez, vem a avó, por exemplo, né? Uma figura mais que mima mesmo, chega lá e fala, coitadinho, não chore, tudo bem. Então passa a mão em cima, né? Aí a criança vai crescendo desse... Sim, passar por essa fase de compreender que errou e tudo mais. Então ela fica cada vez mais acostumada, né? Domesticada com suas paixões, com esses impulsos que vem, né? E a avó briga com a mãe. Porque ela não. Ela, nossa, você deixa ele chorando, deixou o joelho ralado, não É, sei o que. coitadinho, ele caiu. Cara, tem que aprender, né? Caiu da bicicleta. Então. Poxa, Mas isso coitado. é verdade também. É muito melhor você não atrapalhar, né? Você não vai ajudar. Sim. Claro, se ajuda se for algo sério, Mas eu né? quero Quebrou o braço, completar. algo assim, né? Mas... Pera aí, pô. Não, quando Calma, algo sério... situações normais. Sim, agora as situações normais do cotidiano, né? Aquelas quedas comuns da criança, tem que deixar lá. Alô o dedo. Mergulha no metiolate o dedo pra ela aprender. Mas o. Isso aí é ordem, velho. Quando mete a ardia. Ardia, ardia. Mas esse negócio de vó é engraçado. Completando o que tinha falado da família, não tem essa. Não tem o rito de iniciação é justamente isso. Você iniciar a criança no, como é que eu posso dizer, no círculo social. E essa da criança ser um bárbaro foi muito bom. Então. A criança, pra ela deixar de ser um bárbaro, a criança é civilizada pela família. É isso que a gente pode falar, né? Civilizar é justamente trazer a criança para esse mundo mais elevado, se eu posso dizer assim, da ética, em que a criança ela vai fugir das paixões, porque a criança e o adolescente elas se assemelham na medida em que as paixões elas são desordenadas
e o querer é desordenado, conseguinte. A criança que vai no shopping, aí você é mãe, pai, ela pede um brinquedo, você não compra, ela começa a chorar. Se Espernear, né? você Se joga no acatar o chão. choro, isso, se acatar o choro e comprar o brinquedo, você não vai estar civilizando a criança. Sim, vai Você vai estar. estar, na verdade, libertando o bárbaro. Essa vontade de poder que a criança. Não aquela vontade de poder, mas essa vontade de poder, literalmente, que a criança tem. É o. E falando especificamente sobre violência, né? A gente tem a Super Nanny. Acho que a Super Nanny é um bom exemplo. Das crianças que são violentas, crianças que. Eu já vi na minha época do fundamental o moleque batia na mãe, batia no pai, era estranho. Mas ele não teve essa iniciação no círculo social. Ele não sabe por que bater nos outros assim é errado. Porque se impor, porque impor a sua vontade sobre o outro é uma coisa errada. Ele não entende amor ao próximo, não entende caridade, porque ele é uma criança. E todo aquele que não foi iniciado no rito social, ele geralmente vai ser imaturo pro resto da vida. Sim. Pô, isso é pedagogia, né? Sim, Reale é agro, ele é aquele filosofia, livro, ele é Maquiavel teologia. Pedagogo. Giovanni Reale é pedagogo. Olha, ensinou muito mais que meus professores aqui. Sim, porque é verdade. E eu compartilho aqui, porque eu ia esquecer depois, a frase completa aqui do São Tomás, né? Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Isso claramente dá pra fazer uma analogia com a criança, né? Que erra. Então, não se opor ao erro da criança é promover ele, né? Promover a vontade de potência da criança. E não Uhum. ensinar ela é negá-la do mundo civilizado, né? É deixá-la na barbárie. Ou, mas para completar o que a gente tá dizendo aqui, dá para completar, Sim, mas para sim. continuar o que a gente tá dizendo, eu grifei um pedaço aqui no final. Acho que isso tu grifou também. Último parágrafo. A última fala dele. Sim, eu É, grifei. ele vai perguntar, o Colombo, vai perguntar de onde vêm as trevas, que ele deu o exemplo de um pessoal na Itália que tentou linchar um africano. Aqui, ó. Como recorda com razão que nos rostos daquele jovem de Hóstia tentaram linchar um africano, só era possível ver o vazio. Aí, de onde vêm essas trevas, né? Ele fala: esta é, talvez, a verdadeira pergunta. Uma multidão de pessoas cada vez mais jovens, cada vez mais sós, cada vez mais privadas do contato com alguma forma de comunicação e de cultura. Move-se num labirinto, munida de força física, mas carente de orientação. Como não veem razões para deixar de fazê-lo, matam. Matar, se não Caim, é um gesto livre, reversível, com o qual se deixa uma marca numa vida que, de outra forma, vai embora sem sentido. Sim. Acredito que tu queiras comentar, né, Eu acho que essa força física é uma unidade de força essa física, né? boa passagem. Que é, no caso, será uma pessoa no labirinto cheia de força física, mas cego, né? Sem uma orientação, sem o norte, pra onde ir. Isso é o que difere, basicamente, em certo aspecto, o homem do animal, né? Que ambos, homens e animais, isso não sei se foi, não lembro se foi São Tomás ou foi um padre que disse, mas eu li em algum livro aí, ambos têm emoções, mas somente o homem teria sentimentos. Hum, Porque as emoções são aqueles impulsos, né? Aquelas vontades saltadas da carne. Então, o animal tá com fome e vê a primeira coisa que poderia sanar a fome dele e vai pra cima, né? Ou algo do tipo assim. Tá com raiva, já morde sem pensar duas vezes. Então, aquela emoção, né? Emoção da ira e assim por diante. Conquanto que o homem,
através da razão, ele pode lançar os laços sobre essas emoções e domar elas, né? E pôr um norte pra elas. E usar as energias delas pra algo mais construtivo, que seriam os sentimentos, Uhum. como a caridade e assim por diante. Mesma coisa aqui, Legal. né? O cara Interessante. é cheio de força no labirinto. Aí, como ele não tem o norte, tá? Ele virou um bárbaro indomável, né? Mergulhado em trevas. Aí, Caraca, me abriu um estalo. Ou assim, você ser um bárbaro indomável. Tem um livro que não é bom. Acho que é até de uma mulher, uma certa senhora muito conhecida no meio, vou dizer, educativo brasileiro. Por um motivo não tão célebre. Que é Comunicação Não Agressiva, o nome. Aí fala sobre a forma de comunicações não agressivas que não incitem a violência, né? Lembrando disso, tem aquele discurso da PragerU University lá nos Estados Unidos, que são anti-meninos. Então, educar de forma a não dispersarem sua violência, ou não usarem, na verdade, a sua violência, a sua raiva, para algo positivo. É justamente isso que constrói o homem. O homem ele tem a diferença de ser naturalmente violento. Todo homem é violento. O que é menos agressivo, na verdade você tem a diferença de ser violento e agressivo. Agressivo é algo ruim, necessariamente. Violento é outra coisa. Você tem capacidade de fazer violência, né? sim, sim. E o jovem, quando ele não tem desenvolvimento no que tange a inteligência interpessoal, o que é que ele vai fazer? Se ele só tem violência e ele não consegue comunicar por palavras aquilo que ele sente, aquilo que ele quer, antes de expressar vontade, basicamente, que eu estava falando, né? Ele vai utilizar de violência, seja para machucar os outros, seja para se machucar. Por exemplo, ele pode se machucar batendo na parede, né? Uma machucada. Ele pode fazer bullying. E o bullying é algo muito expressivo. Porque, como tinha falado do sentimento, da emoção, o bullying ele geralmente é esse sentimento que o valentão ele tem de superioridade. Muito parecido com o Homem do Subsolo do Dostoiévski, né? Ele quer fazer com que os outros sintam aquilo que ele sente. Que vocês sintam um lixo como ele. Quer te magoar, né? Essa linguagem agressiva, de verdade, ela é algo negativo. Eu acho que vem muito mais de uma falta de educação, geralmente, da inteligência interpessoal, como eu tinha falado antes. Sim, sim. Uma falta de comunicação e de compreensão também, né? Sim. E isso aí que você falou, dá pra linkar com algo que ele vai citar depois. Então a gente daria um salto se fosse falar mais fundo. Que é lá da Miutopia. Sobre todos quererem ser Minha iguais utopia. e forçar a igualdade, sabe? Ah, sim. Sei. Esse eu achei é bem interessante. Vamos chegar lá. Antes de prosseguir para o próximo capítulo, eu vou só dar uma pausa de um minuto aqui rapidinho. Voltei. Opa, Opa. Próximo capítulo? Subcapítulo, no caso, né? bora. Jovens habitados pelo nada. Sim, sim. Aí é o bárbaro que cresceu e continua na barbárie, né? Oi, peraí, deixa eu me arrumar. Eu já grifei algo aqui. Onde, cara? Ah, meu fone enroscou. Peraí. Sei.
Aqui, vou dizer o que eu grifei. O escritor que está falando aqui, Alberto Bevilacqua, ele analisou o fenômeno dos jovens que atiram pedras em automóveis. E trata-se de um terrorismo desprovido, absolutamente, de motivações pseudo-ideológicas, desprovido de qualquer motivação que não seja a própria essência perversa do ato realizado. Resumindo, faz E tem ele porque quer, né? o Real comenta também, né? Sim. E como parecem adequadas às habituais explicações sociológicas, juventude transviada, revolta contra os adultos, desafio paradoxal, reação ao tédio, amor ao perigo. Aí é interessante. Então, a criança cresceu sem ter aquela ordenação, já virou um jovem e tudo mais. Aí ele sente aquele atração, né, pela adrenalina do momento. O amor ao perigo, né, como foi dito aí. Tá entediado. Acha que as ações vão mudar o mundo, tudo mais. Isso que tu falou do atirar pedras em carros, eu ainda acredito que em certas ocasiões pode até ser aquele prazer da maldade. Você tem prazer de ser mal, de fazer alguma ação má, só para você ter aquele prazer de sentir que você tem poder sobre alguma coisa no outro. Sim, Tem o sim. poder de você desfrutar do uso do teu carro, ou do uso da tua internet, do teu celular, qualquer coisa que te cause É um, certo é um daqueles vários prazer nessa prazeres vida. carnais que também, né? Que também tem. Assim como ele é Sim. efêmero, ele causa angústia, ele cada vez pede mais, né? É um pouco da inveja. Um pouco da inveja. Também. Às vezes tem inveja que o outro tem um carrão melhor, né? Aí vai querer lá e quebrar o vidro dele, algo assim, né? Sim. E o Real até coloca aqui que o autor ele aponta outra direção da explicação sociológica. Ele fala que os jovens, na verdade, são velhos. Neles desapareceu totalmente qualquer respeito pelo homem, qualquer sentido da vida. Aqueles ordens não têm nada nem ninguém por inimigo. Obtusamente, sentem o peso de uma psique que não possui o bem da inocência. São ladrões. Sentido que procuram roubar aquele bem precioso da existência dos outros. Os que atiram pedras sonham. Quando pode sonhar, não tem consciência. Uma sociedade semelhante, uma sociedade de semelhantes a eles, invólucros habitados apenas pelo maligno. Sim. E o Nietzsche vai voltar de novo. Né? Pode ser também uma agonia, né? Ele se sente agoniado pelo teste e tudo mais. E aí é uma agonia misturada com inveja, né? E ver que o outro está melhor que ele nesse sentido. Talvez a pessoa seja mais virtuosa ou algo assim. Então ele sente inveja e uma raiva por aquilo, né? É, pode ser também. Mas sabe esse livro do Dostoiévski? O Homem do Subsolo. O Diário do Subsolo, não. O Homem é o Cara. Sei. O nome do livro é Diário do Subsolo. O Homem do Subsolo, ele sente aquela angústia e se isola porque ele não é reconhecido. Ele mesmo se chama de. Ele, uma pessoa viu. A primeira frase do livro é: Eu sou um sujeito doente. Eu sou um sujeito vil. Mas ele, ao decorrer do livro, ele vai descrevendo. Ele sente prazer em magoar as pessoas. E ele se isola. Mas é porque ele não se sente reconhecido o suficiente que quer fazer com que os outros eles sintam a mesma coisa. Né? Talvez seja por isso que o autor fala dessa vontade de querer que todos sejam igual a você. Todos,
eles se entendam, né? E você é tão subjugado pelo mundo, né? Que você não tem quem te entenda, você não tem semelhantes a você. Eles querem fazer isso somente usando de violência e fazendo da vida deles tão miserável quanto a sua. Sim. É caos demais pra você, né? Esbanja do Muito seu calmo. barril e quem invadiu os outros também. Seu barril não tem nada, né? É, então. Olha a frase do Nietzsche. Você tá ouvindo agora. A frase do Nietzsche é uma teoria que ensina o caráter absoluto, o perfeito niilismo, e a eternidade daquela vida que provoca nojo, piedade e o prazer da destruição. Ah, ele fala também: escolha enquanto quer remeter a uma fonte grega que lucidamente antecipa a famosa tese nietzschiana, segundo a qual os vínculos e as obrigações da livre manifestação da potência não passam de máscaras da chantagem dos mais fracos. Olha só, Nietzsche sendo E ele refutado vai chegar em Cállicles. pelos gregos, né? Cállicles Sim. do Platão. Que é o Ou a próximo, lei do mais forte. próximo subcapítulo aqui. Deixa eu pôr aqui. Aí o Gorgias. É no Gorgias, né? Uhum. Aqui tem. Começa com Cállicles palpitando. Uma palpitagem um pouco inteligente até. É, Você grifou alguma parte dela? grifei com essa parte aqui, ó. Ah, por essa razão, procurar ter mais do que os outros é considerado injusto e vergonhoso por lei. No caso, o anterior, né? E completa assim, ó. Portanto, em seu próprio favor, os fracos estabelecem as leis, cantam louvores e por formam censuras. É justamente ele falando da como as leis são formadas e ele vai defender, obviamente, a lei do mais forte. Isso. É por essa razão, ele fala, procurar ter mais do que os outros é considerado injusto e vergonhoso por lei. Eles chamam isso praticar injustiça. Parece-me, mas me parece que a própria natureza demonstra isso. Ou seja, que é justo que o melhor tenha mais que o pior e o mais poderoso tenha mais que o menos poderoso. Ele faz alguma parte? Oi? Eu grifei Ele exatamente o faz parágrafo. alguma parte do. Então, eu grifei exatamente o parágrafo Esse? anterior. Mas que resume nesse aí Nossa, já. boa. Fraco estabelece suas leis. Mas sabe o que isso me lembra essa parte do cálice? Eles Ok. falam da natureza. A natureza ela demonstra justamente isso. Sabe aquele vídeo do Jordan Peterson, é bem famoso. Tá ele, a mulher, aí ele fala, não, se a nossa sociedade fosse como a das lagostas, né? Ele dá o exemplo de como que as lagostas se organizam em sociedade. Aí a mulher olha para ele e fala, não, você quer que a nossa sociedade se organize como a das lagostas? Aí tem gente que utiliza de. Não, mas na natureza os animais agem dessa forma. Aí você pode se perguntar, sim, e eu com isso? Porque se você for seguir a lei da natureza, que o mais forte sobrepõe ao mais fraco, a sociedade vai virar um caos e ninguém vai ter justiça. Né? Sim. Até, mas mesmo que de certa forma os animais eles foram feitos para nos mostrar a termos certas virtudes e afim, mas eles não são um exemplo de moralidade. Eles não conseguem conceber o que é a moralidade. Agem por instintos. Seguindo as paixões. Sim. Próximo, próximo subcapítulo. Sim, sim.
Você grifou mais alguma coisa no final desse aqui? Doença que nunca morre. Não, não, só isso. É, também não. A doença que nunca morre disso. Deixa eu atualizar aqui os slides. Ah, agora ele fala do Tem Philon, né? bicho subiando aqui. Philon de Alexandria. Um bicho subiando na minha janela. Oh, Que? Filon. Filon, né? Philon. Philon de Alexandria. Legal. Antiguidade pagã. Muito bom. Eu grifei uma parte dele aqui. Qual? A figura de Caim representa o primeiro assassino de um homem, aliás, de um irmão. Pois bem, Philon caracteriza Caim como uma figura eterna, que, para nossa infelicidade, sempre volta a nascer, explicando desse modo o sentido do paradigma que encarna. Ele fala no primeiro parágrafo, mas o paradigma originário do homem que encarna a violência é, sem dúvida, Caim. Já mencionei, e ele vai aprofundar agora. Sim, deixa eu pôr a música aqui que acabou. O bot vazou aqui, voltou. E aqui tem um trecho daí, que ele vai citar aqui. Você grifou alguma parte específica do trecho? Ou... Não, mas eu acho interessante esse trecho. Sim. Quer colher? É de ler? Beleza. Pode Talvez ser. seja justamente esse o sinal indicador de que Caim não deveria ter sido morto. O fato de que ele nunca foi eliminado. Em todo o livro da lei, de fato, Moisés não informa a morte de Caim, aludindo alegoricamente ao fato de que, como a Sila do mito, a Sila. estupidez é um mal imortal, que não experimenta aquele fim completo que consiste em ser mortos, mas que sofre por toda a eternidade o fim no sentido de continuar a morrer. Oh, se acontecesse o contrário, e as coisas desprovidas de valor fossem descartadas e sofressem uma completa destruição. Ao contrário, sempre excitadas, provocam nos que foram capturados por elas uma vez a doença que nunca morre. Foi um capítulo completo isso aqui também. Sim. A revolução da não violência. Já pode dizer aqui que isso é uma burrice. A não violência é uma burrice. O pacifismo é uma bosta. Não sei nem quem estava argumentando contra o pacifismo. Oi? Não lembro. Tem alguém argumentando contra o pacifismo, mas eu não lembro quem é. Nesse capítulo? Não, acho que não. Fora do livro. Não lembro quem era. Bom, grifou alguma coisa aqui? Grifei. Mas é bem legal, velho. Manda. Eu grifei uma parte aqui, mas ela acha bom ler os que vem antes dela aqui primeiro. O homem não pode viver sem revoluções. Certo. A biografia do indivíduo, da mesma forma que a história da humanidade, é marcada por crises, lutas e novidades. A humanidade é uma linha muito trêmula, né? Mas a violência não é a única forma de Não é uma novidade revolução. boa. Oi? Não é uma novidade boa. O que é novo nem sempre é bom. Sim. Mas a violência não é a única forma de revolução. As guerras, né? Há também uma revolução de não violência, cujo primeiro teórico talvez tenha sido Sócrates. A arma da revolução socrática foi a persuasão, baseada numa razão humana, saudável e construtiva. Uma persuasão aplicada não só nas relações entre indivíduos, mas também nas relações entre os cidadãos e o Estado. E foi esse trecho aí que eu grifei. Tá. Mas o Sócrates é o mais base, né? É base. O cara é o pacifista que se baseia na lei. É muito bonito, eu acho, a apologia Ele do é Sócrates. diplomata, né? Ao invés Ele de... prefere morrer. Né? Sim. A trespassar a lei.
Que A bonito, se velho. submeter às paixões, né? A comportamentos animalescos, né? De desobedecer a ordem Ele é um e partir pra verdadeiro mão. cidadão. Ele é um verdadeiro cidadão. Exatamente. Ele Sim, poderia sim. ter fugido com os alunos dele, mas preferiu morrer nas mãos dos tiranos. E ele não revolucionou o paradigma grego com pegando as armas, né? Mandando os homens marcharem contra os demais gregos, né? Causando mais mortes. Não, ele simplesmente foi lá e deu aula. A base dele foi a educação, o argumento. Foi Exato. o método socrático, né? Que eu esqueci o nome. A A Maêutica. maiêutica socrática é grande. Agora vale dizer que o Sócrates não era frouxo, né? Não era mole, como essa galera do pacifismo moderno, que não, eu não gosto de violência. No momento que ele tem que usar, eu sou eticamente contra o meu filho. Meu Deus do céu, É meio o que loucura, né? fazer? Meio loucura. Não é moderado. Aí que tem uma citação do Que aí Platão, tem o sim, eu falo disso agora. do Critão. É preciso fazer o que a pátria e a cidade ordenam, ou então dizer-lhes em que consiste a justiça. Fazer uso da violência, ao contrário, não é coisa santa. O pagão falando de coisa santa. É, pois é. Brincadeira. Então, então, em vez de simplesmente derramar sangue em vão, né? O negócio é estudar e obedecer a cidade. Caso a justiça de lá esteja errada, então vai lá e de certa forma reforma ela, né, por assim dizer. Vai lá e Mostra mude. ela, chega na base do argumento aí e refute a justiça daí, né? Entre aspas, a justiça. Mas bem que hoje falar disso é um pouco mais complicado. Até porque você não. Cidadão comum não tem tanta. Não tem tanta chance de fazer uma coisa. Não tem nem chance de mudar as coisas que ele. Ele não tem nem chance de mudar o paradigma social, educacional, isso que eu ia dizer. Não tem como mudar a visão de, sei lá, gente suficiente para conseguir mudar o que é justiça ou o que não é. É complicado por causa da dimensão que os estados tomaram. Sim, sim. Não vai ter mais um Sócrates. E essa própria citação aqui não é uma submissão cega ao Estado, né? A ordem social. O próprio Sócrates não é um exemplo disso aí, ele é um exemplo de que ele seguiu a ordenação, mas ele se opôs ao erro, né? Não, não, não se calou. Ele, tudo bem, vou ser condenado, mas não vou voltar atrás, né? E continuar a dizer o que ele sempre dizia. Ele foi no tribunal. Ele fez no tribunal. Ele mudou as pessoas andando por aí, debatendo. Sim, sim. Aí depois vem Xenofontes, que confirma, né? Sócrates preferiu permanecer fiel às leis e morrer. E viver. Aquela frase, né? A viver e fazendo-lhes violência. Aquela frase do Próxima frase começo. também. Convém lembrar ao leitor que a violência nunca resolve os problemas que se gostaria de resolver com ela. Em vez disso, ela os reabre e até os torna maiores. Pois é, Então, se você não gosta de alguém, não mate não a mate ele. pessoa. Você elimina o problema que é ela, você traz mais problema para você. Sim, sim. É uma Se boa, você uma tá boa sendo. maneira de se ilustrar. Se você tá sendo perseguido por uma feminista na rua, por minutos, longos minutos, não toca nela. Deixe. Não faça nada. Olha, às vezes Se você ela gritar no tem seu ouvido, que usar de certa violência.
Cara, você dá um tapa nela. Acabou tudo. Só que aí que tá, né? Um tapa De não vai dizer monetizou. ela a justiça. Você não vai dar um tapa na pessoa e a pessoa vai, ó, agora eu aprendi. Não. O tapa não, não vai ensinar nada, né? A mera violência assim cega não ensina nada. Hum. O só pegar as armas, né? A pessoa, né? Se a pessoa não se convence com um argumento, imagine com um tapa. Pois é. Aí que ela nunca vai concordar com você. Sim, sim. E até evitar de dar o tapa, Ó, você a vai gente estar dando fala um aqui exemplo. também. Verdade. Como é aquela passagem do dele a outra face? É, se te bofetearem, dele a outra face. Mano. Ah, não lembro. Falando em Evangelho, ele coloca aqui também. Recorda a revolução da não violência realizada por Martin Luther King para a libertação dos negros nos Estados Unidos. Sucesso que obteve na opinião pública. Olha isso, aí eu lembro que eu fiquei feliz com essa parte. Ele também recorria aos textos platônicos, sobretudo ao Criton, que a tese de Sócrates é exposta de modo programático. E você tem essas duas figuras, né, no cenário antirracista americano, que são Martin Luther King E e o o- Malcolm X. Malcolm X, se não me engano, era muçulmano, inclusive. Se eu não me engano. Depois ele se converte. É uma história assim. O Malcolm X ele era a favor da violência, dos negros revolucionarem com violência para acabarem com essa opressão. O Martin Luther King era justamente o contrário. E acho que a gente conhece apresentações porque todo mundo conhece Martin Luther King. Era uma figura admirável. Sim, sim. É, os dois são Faça como um contraste enorme. O Martin Luther King, ele os dois discursava, opostos. pelo menos, né? Ele, de certa forma, ele acho que convenceu mais pessoas, né? Na base do diálogo. Enquanto o Malcolm X, ele só motivou alguns negros que estavam enfurecidos, e apenas isso. Revolucionários. Sim, ele apenas É. motivou alguns negros, ele não chegou a converter os brancos, né, sobre os racistas, né? Enquanto Martin Luther King, com essas citações, talvez tenha convertido vários. Talvez É porque vários. todo. É que a gente acabou de falar, né? Não vai dar um tapa, ninguém vai se convencer, não. Só vão obedecer até o momento em que eles vão poder revidar e fazer obedecê-lo. Sim, Esse é o ciclo da violência. isso remete àquilo que tu tinha dito antes, que é a falta de comunicação, né, e compreensão. Sim, O garoto que faz sim, bullying. sim. O racista é o cara que faz bullying, só que infinitamente mais burro. E em um público mais específico, né? Em vítimas mais Sim. específicas, né? Mas ele é muito mais burro. Ele é muito mais burro, velho. Não dá pra você olhar uma pessoa e falar, não, acho que é uma outra raça inferior. Isso é justamente aquilo que você querer impor a outra pessoa aquilo que você sente para se sentir superior. Que desejo de poder. Sim. Tem um cara que converteu. Ele tirou. Era um negro nos Estados Unidos. Ele. Eu não sei o que ele fazia, ele ia nas séries da KKK conversar com a galera. E ele tirou muita gente da KKK só conversando com ele. Legal também. Eu não lembro o nome dele, mas Pois é, parece ele fez interessante bem se mais quiser. que o Malcolm X. O pior que fez. Então, você pensa assim, qual que era um dos argumentos dos brancos racistas, né, a respeito dos negros? Era que eles eram inferiores, bárbaros, animais, violentos. Aí se o Malcolm X vai lá e toma
aquele preconceito que tinham contra ele, como a verdade, né? Se torna violento, se torna bárbaro, se torna agressivo, você vai estar munindo o inimigo, né? Vai estar dando legitimidade, no caso, não vai conseguir converter ninguém. Vai na cabeça do inimigo convencê-lo de que tá certo. Pois é. E Se ele tinha pior alguma ainda, dúvida, não até porque vai. a gente conhece certa pessoa, né? A gente conhece certa pessoa. Alguma pessoa, eu não estou dizendo quem, que falava de um certo tipo de evolução dos seres humanos e que, por alguma consequência, motivou os movimentos racistas ingleses, e por conseguinte, americanos, né? Não quero dizer nada, mas esse certo senhor, ele contribuiu muito para esse pensamento racista, que é combatido justamente pela igreja. Sim, sim. Bom, próximo subcapítulo, Bom, o 7º. o respeito pelo homem e a justiça como eixos da vida em sociedade. Que voltamos a Platão, né? Agora ele fala também. Platão põe nos lábios de Protágoras, um mito que provavelmente é um hábil jogo de reconstrução, à la maneira de ideias já professadas por sofistas. Bastante belo. Esse mito exprime por imagens qual é o único apoio capaz de sustentar a sociedade dos homens. O respeito que todo homem deve ter pelos outros e a justiça. Sim, muito importante esse último, inclusive, pela justiça. Aí ele vai mostrar o mito de Prometeu e Epimeteu. Aí, os irmãos, né? Onde conectou aqui? Opa, O mito, esse mito ele tem naquele livro Trabalhos e Dias do Exildo. Aí ele falou Prometeu, Epimeteu, Prometeu indica aquele que pensa antes de fazer, Epimeteu aquele que só pensa depois. Aí tem a história que o Prometeu ele engana Zeus oferecendo sacrifício e ele envolve em gordura ossos de animais e envolve a pele na carne. E Zeus ele vai tomar, como ele pega o sacrifício da gordura, ele abriu a gordura e viu que só tinha ossos. E ele, pô, o que está acontecendo? Ele puniu, prometeu e puniu a humanidade, se eu não me engano. Ah, é verdade. Ele puniu a humanidade tirando o fogo. Acho até que é esse o mito, né, que ele conta aqui. Foi. Isso mesmo. Ah, ele rouba o fogo. Enfim. eu vou ler aqui rapidinho Ele. para o trecho. Só. O Zeus ele rouba o fogo. Ele tira o fogo da humanidade. O Prometeu vai fazer outra vez. Ele vai e rouba o fogo dos deuses. Aí o Epimeteu. Parece que ele recebe uma proposta. E ele recebe Pandora, que é a primeira mulher. E aceita ter uma mulher para ele. E depois vem todos aqueles problemas da humanidade de ter se reproduzir, né? Eles precisarem se reproduzir para terem uma prole, precisarem achar uma mulher, né? Casar, enfim. Pode ler Enfim, mulheres, né? Bom, o trecho aqui. aí. Mulheres. E como o homem passou a compartilhar da sorte divina, com a sabedoria técnica e com o fogo, em primeiro lugar, em virtude desse vínculo de parentesco que passou a ter com o divino, foi o único dentre os animais a crer nos deuses, a quem passou a construir altares e estátuas. Em segundo lugar, com a arte, rapidamente soltou a voz e articulou palavras. Inventou moradias, roupas, calçados, leitos e extraiu alimentos da terra.
Providos desse modo, a princípio, os homens espalhavam-se por todas as partes e não existiam cidades. Estavam, portanto, à mercê das feras, já que eram muitos menos fortes que elas. A arte que possuíam bastava-lhes para obter o alimento, mas não era o suficiente na guerra contra as feras. Efetivamente, eles ainda não possuíam arte política, de que faz parte a arte da guerra. Portanto, procuravam ficar juntos e salvar-se fundando cidades. Mas assim que ficavam juntos, faziam injustiças uns aos outros, porque não possuíam a arte da política, de modo que, separando-se novamente, pareciam. Então Zeus, temendo que nossa estirpe pudesse desaparecer inteiramente, ordenou que Hermes levasse aos homens a justiça e o respeito, para que fossem princípios organizadores da cidade e vínculo produtores de amizade. Então Hermes perguntou a Zeus de que maneira deveria dar aos homens o respeito e a justiça. Devo distribuí-los como foram distribuídas as artes? As artes foram distribuídas deste modo. Uma única pessoa que possui a arte médica é suficiente para muitos que não a possuem, o que também se aplica a todos os outros que possuem uma arte. Então devo distribuir desse modo também a justiça e o respeito, ou devo distribuí-los a todos? E Zeus respondeu, a todos, que todos o compartilhem, porque as cidades não poderão surgir de apenas poucos homens, se apenas poucos homens os detivessem, assim como acontece com as outras artes. Aliás, em meu nome, estabeleço como lei que aquele que não sabe compartilhar o respeito e a justiça seja morto como o mal da cidade. Bem, é para voltar naquilo que ele colocou no começo do texto. O único apoio capaz de sustentar a sociedade dos homens. O respeito que todo homem deve ter pelos outros e a justiça. A política, ela é filosofia, é teoria aplicada, né? A prática da teoria. Sim, é uma das ciências do agir, né? É uma ciência prática. Sim, ciências práticas. A única forma de você balancear a sociedade e não fazer com que todo mundo morra é por meio da política. E a política mal aplicada, ela vira o Brasil. Tá? Você percebe muito bem pelo que você consegue ver por aí. Sim. E aqui, claramente, por meio desse mito pagão, né? Expressa claramente que... O mito pagão. É, um mito pagão, né? Expressa claramente pagão. Que a justiça é necessária ao homem, porque o homem, para conviver em sociedade, ele precisa de justiça, senão só há caos, né? E sem a sociedade, o homem por si só, nada ele consegue. Tanto fisicamente ele facilmente é morto pelos animais, pelas criaturas, né? Como espiritualmente. Não uma criatura para ser isolada, né? Sim. Animal. O homem é um animal político, como dizia Aristóteles. Então, a justiça é meio que um princípio necessário. Não é só um princípio que é bom que a gente veja, mas é um princípio necessário para a coexistência humana. E voltando, trazendo isso pro tema do livro, do capítulo, a justiça é necessária para que haja a ordem e não haja essa difusão tão grande da violência. Que a gente pode resumir, basicamente, a lição em amar uns aos outros, que traz essa noção de levar a todos justiça. Você fazer ao outro o que você queria, o que você gostaria que fizesse por você. Outro versículo muito bom. Ele fala aqui na frente algo interessante. O mito nos ensina que não são suficientes a refinadas técnicas, as artes técnicas e o fogo, ou seja, as poderosas energias libertadas pela técnica e pelo trabalho. Se a humanidade não recupera os dons divinos de Zeus, isto é, o respeito e a justiça,
que o rei do Olimpo desejou que fossem dados a todos sem distinção. Okay? Sem a arte política que organiza essa desordem, que são os desejos, que são transmitidos daquela forma por meio da violência, não existiria. Na verdade, não existiria serventia em muita coisa. Não, pelo menos não existiria como aplicar a arte médica, não teria essa divisão na sociedade, entendeu? Sim, Como é que eu vou ser médico se eu não tenho esse sentimento de respeito pelo outro? Eu não tenho o sentimento de justiça? Para que eu vou fazer isso? Eu vou lá comigo, no máximo. Perde o sentido das relações sociais, né? Ai. Não vale nada se você. Não vale nada eu saber se você não tem ninguém para ensinar. Ou algo em que aplicar a sua técnica. Sim, sim. Não vale nada saber falar se não tem com quem falar. Exato. Não vale nada É- ordenar as paixões se não tem pra que ordenar. Por exemplo, o amor, né? O amor é um sentimento que são as paixões ordenadas, né? A paixão carnal, por assim dizer. Então, pra que ordenar ela, né? Se não tem o porquê. Então, a pessoa cada vez reduz a um caos, né? Pra que respeitar alguém? Vira um bárbaro isolado, né? Um Um bárbaro isolado. bicho-papão. Você não vai se civilizar. Sim, O Platão vai responder isso aqui, né? sim, No Platão. próximo, que é Platão e a superioridade da justiça. Sim, sim. Muito bem. E famosa tese. Não se deve fazer o mal nunca, e tampouco devolver o mal por vingança. Ele coloca na boca de Sócrates. Dizemos que jamais se deve cometer propositalmente justiça, ou que algumas vezes sim, outras não. Ou então, nunca é bom nem belo cometer injustiça, como muitas vezes admitimos também no passado. O Sócrates vai falar que é melhor sofrer do que cometer uma injustiça também. Fica aqui. Sim. Não se Ou será deve. que tudo é como então se dizia? Quer as pessoas aprovem, quer não. Quer tenhamos de sofrer males mais graves ou menos. Que esses, a condenação à morte infligida a Sócrates. De qualquer modo, cometer injustiça é para que comete algo ruim e torpe? É o que dizemos. Não? É o que dizemos. É o que dizemos. De nenhum modo, portanto, deve-se cometer injustiça. Não, de forma alguma. O cara encarnou o Kryton aqui, né? Portanto, nem mesmo quando se é vítima de injustiça, deve-se cometer injustiça. Como costumam pensar as pessoas? Porque por razão alguma se deve cometer injustiça. Não. Não se deve fazer isso. Então, deve-se fazer mal a alguém, Kryton, ou não? Não se deve fazê-lo de modo algum, Sócrates. E aquele que retribui o mal que recebeu, como diz o povo, é justo ou não é justo? Não é justo, de modo algum. Fazer o mal aos homens, de fato, em nada difere de cometer injustiça. Dizes a verdade. Portanto, não devemos retribuir a injustiça, nem fazer o mal a nenhum homem, nem mesmo quando, por causa dele, sofremos alguma coisa. Vai levar o Gorgias de novo aqui? É. Vai trazer o Gorgias de novo. Aí. Cara, Sócrates também é um exemplo. Foi um exemplo perfeito, né? Da virtude de fortaleza. Então, por mais que tenham Sim. forças, né? Que te Humilhado. extinguem. Seja humilhado, tem forças que te extinguem a sentir o ódio, a replicar a justiça.
Ele prefere não cometer injustiça e permanecer no discurso, né? Não cair em hipocrisia. Eu acho que ele diria uma Ok, frase. eu achei a frase. Eu acho que na sua morte ele diria uma frase semelhante com a que Jesus disse na cruz, né? Que é: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. De certa forma, essa frase É. representa bem essa virtude. Sócrates seria católico, com certeza. Pode ser. E aparece a frase aqui, ó. Ah, de tantos argumentos, todos refutados, só um permanece incólume. Precisamos nos precaver mais de cometer a injustiça do que sofrê-la, que o homem deve preocupar-se não em parecer, mas em ser bom, em particular com o em público. Se parecer bom já é pecado, né? Parecer não ser, Sim. ser fake já é pecado. É tipo o psicopata americano, não? É aquele filme, bom exemplo. Inclusive, você cometer a injustiça vai te fazer pior. Não só para os outros, mas para si mesmo. Porque tem todo esse ponto em Sócrates e Platão que é na tradição cristã, que é não só você vai degradar a sua imagem, mas como você vai se degradar em si mesmo. Em alguma hora você vai perceber isso. Sim, sim. É usar máscara, né? As máscaras Sim, sociais. a máscara pesada. Pesa, pesa. A mentira pesa, né? Tira pesa. E um dia ela é revelada. Não há nada que esteja escondido que não seja revelado. Sim, sim. Mentir em frente à verdade é como jogar areia no sol, né? No meio do vento, né? Mas jogar areia pra tampar o Não venta sol, não. a areia volta pro seu olho, você fica lá agonizando de dor e o sol tá lá brilhando de boiana dele, né? Inclusive, isso aí foi uma analogia que eu peguei de um livro Fortíssimo. também. Só não lembro. Foi boa. Uma boa analogia. Acho que é do. Ó, aquela citação do Agostinho que tá falando. É o próximo capítulo, né? Sim. O amor. Deixa eu passar aqui. O amor. Tem a pergunta primeiro, né? Uma mensagem como essa deveria destruir qualquer niilismo. Aí, ó, Sócrates refuta o niilismo, né? Porque o homem de hoje tem tanta dificuldade em recebê-la. E para responder essa pergunta, farei uma aparente. Eu não, o Giovanni Reale, né? Fará uma aparente digressão. Irá ceder à tentação de entrever na última passagem platônica, citada quase uma antecipação da imagem evangélica, de oferecer a outra face a quem dá uma mofetada. Aquele trecho que tu citou do Evangelho. Sim. E até agora falamos de duas revoluções. A da violência e a da não violência. Uma baseada nas consequências. Ok? Não. A primeira, com todas as consequências que comporta. E a da não violência, que é baseada na persuasão conduzida com a boa razão. Mas também a terceira evolução, a cristã, do amor e doação. Deus se oferece aos homens em Cristo. Ele voltará com o tema do amor nos próximos capítulos. Ele tem um capítulo inteiro só para falar disso. Do amor eros também. Mas convém evocar aqui aquele conceito básico ligado à exposição da chaga da violência. Uma vez que o amor constitui seu exato oposto. Nos indica assim a terapia que elimina até as raízes, aquele mal nome de hoje. E ele invoca o comentário à primeira carta de João do Santo Agostinho. Tá. Ele faz alguma coisa? Quer ler? Eu vou ler aqui a carta. Atendem bem para o que vos recomendamos,
pois as ações dos homens só se distinguem pela raiz do amor. De fato, podem suceder muitas coisas que na aparência são boas, mas que não derivam da raiz do amor. As flores têm espinhos. Algumas coisas, na verdade, parecem ásperas e cruéis, mas têm como fim a disciplina, e são ditadas pelo amor, que é como um pai que educa o filho, né? No caso. Portanto, de uma vez por todas, te é proposto um breve preceito. Ama, e faz o que queres. Se calas, cala por amor. Se falas, fala por amor. Se corriges, corriges por amor. Se perdoas, perdoas por amor. Que a raiz do amor esteja em ti, e dela só poderá derivar o bem. Tá bom. Sublime. João. Segunda navegação. Ah, ele falando a terceira navegação é aquela posterior, indicada por Cristo. Só a cruz permitirá atravessar o mar borrascoso da vida. Ele vai falar da segunda navegação lá na frente. Acho que é quase no capítulo. Ele fala que seria preciso fazer uma série de observações a respeito da terceira navegação, para mostrar como ela poderia realmente libertar o homem de hoje dos seus males, e comporta, sobretudo, a inversão radical total da violência. Mas não é o objetivo do livro. Ó, aqui é muito interessante. Mesmo não crente, diante da mensagem do amor e doação, fica abalado e desconcertado, mas de forma bastante proveitosa. Efetivamente, ninguém pode deixar de admitir que o amor e doação, aquele que sabe dar sem pedir nada em troca, aquele que leva o amar, o amigo e o inimigo, construiria a superação de toda a forma de violência, assim de mais radical, total. Isso é interessante, mano. Sim, sim. Tem certas coisas, certas ações que todo mundo consegue perceber que elas são boas. A pior pessoa, o cara, o bandido mais lixo que possa existir, ele vai olhar pra você, vendo que você doa cesta básica pra velhinha, ou perdoou aquele que te bateu no rosto, ele vai dizer que você é uma pessoa boa. Sim. Porque desconcerta, tem algo na humana que tem essa, inerentemente, esses conceitos. É muito legal se observar. Sim, isso transcende aquilo que o Sócrates dizia, né? Vai além até. Que Sócrates não chegava a dizer sobre o amor, né? Amar aquele que está sendo punido, né? Talvez Sócrates estivesse odiando ele, né? Interiormente. Mas para seguir com rigor a justiça, ele permaneceu quieto, né? Então em Sócrates havia a disciplina apenas. A disciplina com o justo e assim por diante. Conquanto que nessa revolução mais cristã, tem algo além dessa disciplina, né? Que é o próprio amor. Porque só manter a disciplina é difícil, porque uma hora você não vai conseguir. Uma hora o ódio vai falar mais forte, né? Que a sua disciplina com a justiça. Então tem que ter algo a mais, uma base mais sólida, que vai muito mais além, né? Que é o próprio amor. Muito bem. Supimpa. Supimps. Inclusive eu tenho que alguma coisa aqui. Tenho que começar a ler Santo Agostinho. Por quê? Sim, confissões. Até ia pegar, mas eu tava sem dinheiro. Não consegui. Sim. Falam que até o livro 9 ou 8, assim, você pode ler sem ter uma base filosófica, né? Porque não é filosofia esses primeiros livros. É mais uma confissão realmente, né? É como se fosse um livro aberto da vida É um livro dele. mais literário. É algo mais É um literário. livro mais literário do que filosófico. Sim. É mais uma testemunha. Mas se eu não me engano, ele tem umas teses, né? Sim. A partir Aquela dos são a livros... tese que você compreende mais olhando pra dentro de si.
Sim, então, a partir dos livros seguintes parece que vai entrar mais em ascética, mais teologia, um assunto mais árduo. Mas até ele é mais Sim. algo mais literário mesmo. Ele tem livros mais filosóficos, como aquele. Não é mais filosófico, mas. Ascética, Não é né? mais filosófico. Ascético. Aquele. Sim, é o. De Vera Religione. Verdadeira religião. Tem outro, né? Esse não, mano. Pensando em outro. Esqueci o nome. Tem Cidade de Deus Sim. também. Agostinho tira o melhor de Cidade de Deus Platão é da e hora. melhora, tá ligado? É. Cara, todo cristão pega as teses dos antigos pagãos e melhora. Tem Sim. outra. Ó, tem uma parte legal aqui também, ó. O Real pergunta: por que a violência? Por que o homem contemporâneo é tão insensível à persuasão socrática? Minha resposta aqui: soma muitos cristãos perdendo o sentido do amor e doação de Cristo. É engraçado. Muitos cristãos perderam o sentido do amor e doação em Cristo. Ele não fala só do homem moderno, materialista e ateísta, né? Ele fala sobre o cristão, né? Sim. O cristão que não pratica, o cristão que não Não vive. compreende, ele não compreende para crer e não para crer e não crê para compreender, não? Ele não vive os ideias que diz seguir, né? Que Quem é se quase diz seguir. uma como é o nome? Aquela dissonância, aquela dissonância intelectual, que você afirma uma coisa, Hipocrisia. mas no final você não pratica. Hipocrisia. Também. Acho que é mais até covardia, a gente pode dizer. Covardia, ignorância, preguiça. Ou covardia você não acredita tanto. Ou você não acredita no fundo. Só Sim. fala pra parecer cool. Sim, Quem não sim. conhece o cristão, o católico mais ainda, que fala, eu sou católico, mas eu não vou na igreja. Eu rezo em casa. A questão é, ele reza pra o quê? Né? Pois é. Você não entende em quem ele acredita, imagine pra quem ele reza. Aquele cristão que vive na modéstia, tudo mais. Que O você olha cara nem pra ele e sabe o que é você. isso, velho. Ele fala que Ele não é nem alguém que parece que é vai na missa de cristão, não short. é. Ele é alguém que realmente não parece cristão. Nem pra parecer, né? Pode ser. O cara vai pra missa de bermuda, pô. Sim. O cara acha que é qualquer coisa. Pergunta. Um teste pra você perceber o que. Se a pessoa é católica verdadeiramente ou não. Você pergunta assim, não, o que é a missa? Ela pode dar várias tipos de respostas, né? Ela pode responder, não sei, não lembro das minhas aulas de catequese. Ou pode dizer, não sei, já é evento da igreja. Não. É muito melhor responder alguma coisa do que simplesmente dizer não sei. Ou é um evento só. Ele não vai dizer que é alguma coisa, pô, é a renovação Um do sacrifício. sacrifício de É. Cristo. Não. É uma situação complicada. Sim, sim. Porque nem nos cristãos reflete esse amor e doação, imagine em quem que refletiria. Pois é. Aí você vê o nível de No caos próximo que estamos subcapítulo é mergulhados. legal também. E agora chega Sim, naquilo que a gente puxou no comecinho lá. A Miotopia de Buzzati. legal. Bora fazer um resuminho, né? Que é grande. Bora, bora. E, pô, contar isso aqui. É, Em Basics, é uma utopia em que as pessoas elas querem igualdade e elas conseguem, né?
consegue igualdade monetária, Inclusive, igualdade genética. esse é um resumo dos 2 subcapítulos, né? Que o primeiro cita um pouquinho dessa Sim, concepção de sim, meutopia, sim. né? E o segundo é a história em si. Quer falar do conceito Vamos e a gente falar. fala da história depois? Vamos falar do conceito rapidinho. Bora. É... Vou falar. Oi? Bora. Bora. Concordando. Concordo. Concordo. Cadê aqui? Eu até procurei esse livro, mas não tem. Realmente não tem em português. Eu acho que só tem italiano. Sim. O termo utopia aqui, primeiro dá uma aula de... Ah, esqueci o nome, mas... Gramática, né? Mas tem um nome O cara certo. vai lançar o latim. O termo utopia, né? Esse U é de ou, né? O clássico negação. Enquanto utopia é de lugar. E... eu ia puxar um tema de geografia aqui, mas deixa quieto. Eu não vou ter muita fundamentação pra falar. Geografia? Que parece ter uns termos de geografia que usa utopia também, entendeu? Que talvez tenha esse sentido de lugar também. Tipo mapa topográfico, entendeu? Mas é Sim. algo meio avulso. Ok. Lembrei agora. Não sei como tu ia chegar ali. Bom, utopia, então, uma negação, utopia é lugar. Então, é a negação de um lugar. É um lugar que é inalcançável, mas que você desejaria que fosse, né? Enquanto tem que a meutopia, né? Que é o termo que o Giovanni Reale inventou e prefere, né? Que são duas negações diferentes, o me e o ou. O me é um não. Só que uma negação de valor. Enquanto... No sentido de valor. O me é uma negação também, igual o ou, só que de valor. Enquanto o ou é uma negação factual mesmo. Então, Que não existe em lugar algum. Sim. Então, esse aí, Revolta dos Cretinos do Buzzard, seria uma meutopia. Que é a meutopia de Buzzard, né? Que vai até além. Que é Vai até além parecido com o Admirável Mundo Novo, né? Sim, só que ele vai até além, né? Do Orwell e do Huxley. Mas ele parece bastante com o Mundo Novo também. Ele pega os dois, na verdade. Ele pega os dois e vai além. Porque ele tem a parte autoritária, né? Do 1984. E tem a parte também daquela tecnologia e de igualdade. Do Admirável Mundo Novo. A mistura. A mistura. Traduzam esse livro, por favor. Eu fiquei curioso. Qual? Ai. O do Buzzati. Tem até o nome aqui. Como é que eu falo italiano? Cadê a página? Ah, tá. Nome italiano. Ele cita o nome? La rivolta dei cretini. Isso. La rivolta dei cretini. Revolta dos Cretinos. Será que tem na Amazon? Opa. Tem em italiano. Sabe ler italiano? Um dia saberei. Eu não sei. Um dia saberemos. Sim. Agora é contigo, então. Explica aí a Então história agora do a gente pode ir pra história. Tá bom. Vamos lá. A história... Aqui tem uma definição muito boa. É a história de uma leiga que desceu ao inferno, calçada das melhores intenções igualitárias. Tá, calma aí. Buzzard conta como um Estado preocupado com a igualdade absoluta de seus cidadãos promove a partir do alto uma sequência implacável de revoluções. Ou seja, eu tenho o Império da Técnica, como ele falou, eu tenho o Estado autoritário. Qual é o objetivo do Estado agora? É parecido com a mesma coisa do Admirável Mundo Novo, né? Basicamente. De certa forma. Mas ele quer transformar todo mundo em iguais. É o sonho de todo comunista. Exatamente. A primeira revolução é eliminar injustiças sociais.
essa coisa de ricos e pobres, né? De desigualdade social. Não. Pô, só traz intriga, né, pô? Liquidamos os ricos. Só traz intriga Não nas caras intriga mais. esse negócio de rico aí. Eu não posso ter uma BMW, pô. Sim. E se não tem como Não todo posso ter mundo um ser rico? PCzão. Se não é possível todo mundo ser rico? Ah, tô rico. Exatamente. Que sejamos todos pobres, então. A minha utopia é a Venezuela. Cadê? Cadê? Quer dizer, não tanto, né? Ah, aí ele coloca aqui muito bem. Ó. A vergonha das injustiças consiste apenas nos sofrimentos que elas provocam. Quem tem fome sofre, sobretudo, por saber que os outros, com seus mesmos direitos, passam a caviar e a champanhe. Se todos passam fome, ninguém come o tanto que deseja, o desgosto é mais que suportável. Já quem veio falando de você querer infligir ao outro que você sofre. Mas aconteceu. Mas nem todos os cidadãos são felizes. Ainda há muitos problemas, né? Portanto, a segunda revolução, mais difícil que a primeira. As dificuldades técnicas e psicológicas são um problema. Há pessoas mais inteligentes que sabem fazer coisas melhores que as outras. Pessoas mais capacitadas. Mas graças à nossa ciência, os obstáculos são superados, né? Como não é possível transformar os feios em belos, fez o contrário, nivelando por baixo a estética de homens e mulheres. Ele fala aqui que o Zark não esconde os méritos da burocracia e do aparelho técnico científico. Justamente quando o Huxley fala de usar a ciência para moldar a sociedade do jeito que você quiser, colocar as pessoas em castas e tal. Sim, sim. Toda a população, ele coloca, é examinada pelas comissões apropriadas. Homens e mulheres favorecidos pela natureza são fichados. Em seguida, obrigados a sofrer um tratamento nem um pouco doloroso. Para parar pelo menos a saúde. Imagina a gente aqui. A gente ia ser fichado Pois é. pelo governo. Ia Pô, ser como legal. assim, cara? Tu não é obeso? Como assim, cara? Você não tem diabetes? Ou você não é feio. Você não tem câncer, Caraca, você é cara? bonito. Como assim você não tem câncer? Tá vendo como você é privilegiado? Nossa, você não é careca. Olha só, tá vendo aquele cara cadeirante e Queria você ter tá aí de pé cabelo. andando, cara. Vamos alejar isso aí, né? Imagina. Você está oprimindo o cadeirante. É, cara. Bicho, eu vi alguma coisa. Ah, caraca, eu lembrei, velho. Eu tava vendo um vídeo da Xiaoyi, aquela professora. Ela falando que entrou o cara no. Ela entrou no banco, entrou um casal no banco discutindo. Ela falou assim. Não, ele falou, né? Não, eu não sabia onde estacionar a minha BMW. Não, minha BMW não. Minha Mercedes. Ela, ela olhou pro cara e falou: não, isso é o retrato da sociedade opressora, violenta. Caraca, a violência da classe média. É isso aqui, né? É o sonho da nossa professora. Aí Cara, a Revolução Científica fez isso da seguinte forma, né? Ah, pode falar. não, eu só Melhor ia que eu citar que essa continuar minha aqui. utopia aí é bem palpável, por assim dizer, né? Plausível. Sim. É, Talvez não porque não vão um ser dia vai todos que chegar. vão sucumbir a ela, mas há aqueles que caminhariam direto pra ela se quisessem, se pudessem, né? É uma vontade real. Sim, sim, exatamente. É o que é, infelizmente. E se dava por meio da ciência. Injeção, você pode ficar mais rápido, mais gordo, pior, melhor. Produziam manchas. Imagina você tomar uma injeção e ficar com bolhas, né? Amoleciam músculos, blá 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 blá. Mas, novamente, não deu certo. Ainda falta. Quanto, quanto falta para uma igualdade de verdade? Aquela igualdade boa que você respeita. O que dizer da disparidade de inteligência? Os bons cérebros levam a melhor sobre os cabeças de osso, né? Aí
Vamos. A gente tem que resolver isso aí, né? Como assim quem é mais inteligente e consegue cargos melhores? Isso é impossível, isso é injusto. Eles vão fazer o seguinte: a, crea... creatinização ia ser bom. A cretinização artificial das pessoas mais dotadas. E o projeto ele conseguiu se impor, diz o Buzati, por violentas campanhas publicitárias, movimentos públicos e atentados. E vários cientistas se prestaram a fornecer meios para o redimensionamento coletivo dos cérebros. E era inútil, né? Cortar as asas dos melhores talentos, aí não daria nenhum passo na história do progresso. Que progresso, né? O progresso científico e técnico. Aí os reformadores, os países capitalistas pensarão nele. Só temos de importá-lo. Naturalmente, quando você elimina todas as pessoas espertas, o Reale fala. Naturalmente, os governantes, presumivelmente homens inteligentes, capazes de compreender que seriam os primeiros a perder com isso, fazem tudo para frear essa dialética revolucionária. Mas como exército, polícia, guarda nacional, são formados, ao contrário, na grande maioria, por cabeças medíocres, quando não por autênticos ignorantes. Sim. Ninguém consegue conter a revolta dos burros. Sim, o feitiço vai contra o feiticeiro, né? E eles. Exatamente. É Os... engraçado você pensar que quem é que iria comandar essa sociedade, né? né? Nelipe Feto. É. Cara. Os canceladores serão Vou falar isso cancelados. não. Fala isso não. É, cara. Mas tu acredita? Mais uma vez. Não funcionou. Não funcionou. Mas não aconteceu. Entre um homem e outro, entre uma mulher e outra, continuavam a existir insuspeitadas diferenças. O mesmo dinheiro, beleza e capacidade mental. Continuava a haver homens bons e homens maus. Não aparecia aquele tipo de bondade que poderíamos denominar intelectual, sendo próprio, a qual leva infalivelmente à inteligência superior. Mas existia espalhada aqui e ali na multidão aquele tipo de bondade congênita e inconsciente, que às vezes brilha em um olhar de pessoas extremamente simples como monteses, camponeses, mendigos, freiras. Hum? Ela sabe muito bem como a virtude, que é a consequência direta da bondade, desperta o aborrecimento e intolerância, a ponto de quem a possuir tem de praticá-las escondidas, para não escandalizar ninguém. Mas a ciência que fez todas essas revoluções científicas, ela não consegue modificar a bondade e a maldade na classe das pessoas. Não é o trabalho dela. É impossível de se alcançar esse objetivo. Os homens e mulheres, depois do nivelamento acima, eram todos mais ou menos tolos de capacidade mental bastante precária. Mas tinham o cérebro suficiente para compreender que era impossível transformar bons em maus, maus em bons. Quer dizer, bons em maus. Você poderia fazer, porque os malvados são assim, bom. A boa jogada dele, que é top, é top. Vai exatamente do contrário. Contudo, com toda essa tentativa de igualar todos e não conseguir igualar justamente a coisa, o aspecto que nos faz sermos diferentes, né? Bondade, a maldade, amor. Ele se vê diante de um muro, um obstáculo, que faz com que todo mundo, para conseguirem ser iguais, fiquem todos bons. Porque não dá para você converter uma pessoa boa em uma pessoa má. É uma jogada muito bonita. Só muito legal. Sim, sim. E daí vai sendo desfeito, né? Todo aquele caos causado. Sim.
Não é só as pessoas inteligentes, não. Sim, É que sim. eles eram tolos e conseguiram Tolos, transformar em pessoas boas, do feios, mesmo jeito. fedidos, com saúde péssima, mas Pobre, 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 mas careca, careca, calvo, Calvino não, Calvo, calvo, que Calvino. calvino, cara. Calvo, mas de alma boa, né? Não dá pra tirar isso de uma pessoa. Sim, Revolta os cretinos porque eles são burros. pois é. E aqui o último subcapítulo, né? Pra finalizar. Pra dar um nó e fechar aqui o capítulo de vez. A máscara dramatúrgica da bondade. Bora. Conclui então Buzat, né? Todos pobres, feios e cretinos, mas gentlemen de coração, com um espírito em paz. Ah, tem uma coisa que me ajudou muito aqui nesse capítulo, que é aqui, ó. Pascal, como se sabe dizer aqui, para começar a crer, podia imitar o gesto da fé. Podia-se imitar o gesto da fé. Tá de forma mecânica. No deserto dos homens vazios, a máscara da bondade pode representar a única terapia eficaz contra qualquer forma de violência. Entre os bons, talvez você se torne um deles. Sim. Caraca. Pior que antes desse capítulo eu não conhecia Buzat, eu não fazia ideia dele. Nesse Também autor. não, ele é italiano. Ah, mas São Tomás é italiano também. Quantos italianos você conhece? Tomás Aquino. Conhece um italiano. Oi? Não conhece mais nenhum. O Tem um Mussolini, real, cara. né? Tem dois italianos agora. Tem três Tem três. italianos. Três? Ah, contando com o Buzat. Tem. Eu tenho quatro, contando O com. Vivaldi é italiano. Quem? Acho que o Vivaldi é italiano. O Vivaldi. Não sei. O Enrico Berti, ele é italiano ou francês? Ah, o Giovanni Reale, italiano, cara. Berti. O Giovanni Reale, italiano. Eu falei, pô. É verdade. Falei. É Acho que verdade. eu acho que o Vivaldi é italiano também. Aí. Seis. Safe. Entre eles o Mussolini. Também. Ah, não, velho. Tem um Giuseppe Garibaldi, né? Que é aquele cara lá que unificou a Itália e quis É, o também. Garibaldi, E veio mano. pro sul do Brasil, né? Esse cara é um chatão. Cara, é base. Que base de quê? O cara É unificou a base. Itália, cara. A Itália é pra estar um. Não é pra Pô, estar ele tem um unida, né? bigode muito bonito. Ok. Visualmente é base de tal, mas. Moralmente não. Enfim. Garibaldi é base, hein? Acho que dá pra acabar por aqui então, né? Tem outro. Outro aqui. Sim, mas tem outro muito bom que eu recomendo. Um músico. Que é o Giuseppe Verdi. Ele tem músicas bem legais. Fica a recomendação. Show, show. Show demais. Show demais. Enfim. Acabou-se aqui então. Esse capítulo sublime de bom. Bem tarde. Meio tarde, é. Bom. A gente começou meio tarde também, né? Acabei me atrasando. Valeu a pena. Foi. Ah, foi bom. Enfim. Então é isso. Eu ainda não arrumei o link do Instagram, eu vou arrumar agora. Quando acabar a live. Obrigado a quem assistiu até Boa. agora. Espero. Obrigado a quem vai assistir também. Espero que tenham sido bons transmissores do, do livro, né? Espero que tenham aprendido algo, não com a gente, mas com o Reale e os autores citados. E é isso. Confira nossas fontes. Isso aí. Leia o livro. O livro é bem melhor do que esse podcast. Do que essa resenha. Sim. Enfim. É isso. Fica com Deus. Compre o livro. Compre o livro. Ajudem. Ah, pior que o Giovanni ele tá morto, né? Eu falo, ajudem ele. Sacanagem. Caraca, mas. Ajude ele. Deixem ele vivo na memória de vocês, né? Ajudem a Lolói. Lolói o quê? Cadê o nome? Lolóia, não. Lolóia. Cara, Loyola.
Loyola. Loyola. Lolóia. O cara tá maluco, mano. Que é uma editora muito boa. É. Toda top. É isso. Fique com Deus e até a próxima. Salve Maria, meu amigo. Salve Maria.